Bora lá, gente, dar mais a continuidade, né, aos nossos estudos, a palavra a qual Deus tem me revelado, tem me ensinado e tem mostrado, irmão, que é com o seu povo na terra. Ontem eu trouxe a história de Ana, né? Uma mulher que sofria, que era atormentada pela sua rival, porque não podia ter filho. Mas ela orou e o Senhor se lembrou de Ana. E hoje me veio a lembrança a história de Raabe, uma meretriz, uma prostituta daquela época em Jericó. Deus me fez lembrar também de Raabe. E como Deus trabalha e Ele não faz exceção de pessoas. Está lá no livro de Josué, né? 2, a história de Raabe, uma meretriz que ajudou o povo de Deus, né? Eles mandaram 2 espiãos, Josué mandou naquela cidade para verificar como seria, porque eles iriam atacar Jericó. E quando foi descoberto que havia 2 espiãos, então o rei mandou que procurasse para matar. E quem o protegeu foi Raabe na sua casa. Era como se fosse uma espécie de traição ao seu povo, né? E diz a Bíblia que ela ajudou aquele povo a fugir. Os 2 homens, os 2 espiãos, à noite desceu pelo muro, no cesto, e eles fugiram, né? Por que Raabe fez isso? Porque ela disse que tinha visto falar do Deus de Israel, um Deus que tinha abrido o Mar Vermelho, um Deus que tinha tirado seu povo do Egito, o Deus que tinha feito muitas maravilhas. Foi por isso que ela ajudou o seu povo e ela creu. Porque lá em Romanos 10:17 diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então todos aqueles que ouvem e crê, tem fé, né? E ela ficou lá em Hebreus 11:31 conhecida como uma heroína na história da fé. Ela entrou para a história da fé. Lá em 11:31 de Hebreus está mencionado o nome de Raabe como uma mulher de fé, né? Aí o que eu vejo hoje com essa história de Raabe? Que Deus não faz exceção de pessoas, que Raabe teve uma atitude, que ela teve coragem e que ela fez aquilo que o seu coração estava ordenando, de servir a Deus. Ela não olhou a sua posição, ela não olhou para o seu povo, ele olhou sim para o Deus que podia fazer maravilha na vida de Raabe. E a Bíblia diz que ela também teve uma recompensa, que quando foi para destruir a cidade de Jericó, a casa dela estava marcada com laço, uma fita vermelha. Era o sinal de que aquela casa não poderia acontecer nenhum mal, porque era Deus separando Raabe, seu povo, para servir a ele em espírito e em verdade. Só porque Raabe creu, irmão, só porque ela teve uma atitude, uma ação, deu tudo certo com aqueles homens e eles foram vitoriosos. Foi a atitude de uma mulher, uma meretriz. Porque a Bíblia diz que Deus não faz exceção de pessoas. Ele salva o seu povo segundo o temor do seu coração. E ela disse, eu fiz isso porque eu sei que o Deus de vocês é um Deus maravilhoso e que fez coisas grandes e fez coisa extraordinária na terra. É assim que nós temos que crer, dependendo da posição e do local que a gente esteja, irmão. O que Deus quer nesses últimos tempos é um povo temente, um povo obediente, um povo que saiba valorizar o valor que o nosso Deus tem na nossa vida e na nossa terra. Foi salva Raabe e toda a sua casa. Raabe estava no seu comércio. A Bíblia diz que ela era uma meretriz, dona de um prostituto, onde todos os homens iam lá. E mesmo assim ela temeu a Deus. Mesmo assim ela fez a vontade, porque ela creu sem ver, ela só ouviu. Aí onde eu digo a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra, né? Aí eu volto àquela história do rico e Lázaro. Quando o rico pediu a Lázaro para avisar o seu povo. E ele disse, não, lá tem meu povo, tem meus pregadores, lá tem meu evangelho, lá tem a minha palavra. E o rico não dava atenção à palavra, não dava atenção às coisas de Deus, como hoje há muitas pessoas que olhando para a aparência, julgando, dizendo, irmão, que vai ser salvo porque aceitou Jesus, sem mesmo fazer nem a vontade dele. Olha a história de Raabe e as demais histórias que ainda vamos mencionar no decorrer do tempo, do meses, daquilo que Deus vai colocando e eu vou dizendo, porque ainda tem a história de Esther, de outras mulheres heroínas da Bíblia. Mas hoje a história de Raabe, ela me chamou a atenção por ela ser uma prostituta, por ela ter tido uma atitude e por ela ter tido coragem de exaltar e engrandecer o Deus que tudo pode. Entendeu o local que ela estava? Entendeu a posição de Raabe? Mas temeu. Conheceu as maravilhas de Deus e creu. Então é necessário que todos que se aproximem de Deus creiam que Ele faz alguma coisa na nossa vida. E a mensagem de hoje é a história de Raabe, onde Deus não faz nenhuma exceção, onde Deus escolhe pelo coração, pelo temor. Deus escolhe não pela igreja nem pelo local.
como os demais diz. Se fosse assim, era bom demais, irmão. Ia todos se tocar, se congregar dentro de uma igreja e estaremos salvos. Mas aquele sim que faz a vontade de Deus. Aquele que ajuda o povo necessitado. Aquele que busca em espírito e em verdade adorar a Ele. E essa é a mensagem para aqueles que crêem. Amém.